With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. InterD, ciência e conhecimento. Olá, povo! Olá, pessoas! Eu sou a Adeluna e neste programa vamos investigar a seguinte questão: é possível existir uma boa convivência entre ciência e religião? Bom, para isso eu convidei aqui um especialista na área e ele mesmo se apresenta. Primeiramente, agradeço o convite para falar um pouco sobre esses assuntos. Aproveito para cumprimentar aí o filho de Odin mais famoso do Brasil, Adeluna, e vamos começar a nossa conversa aqui. Primeiro, eu me chamo Derli Menezes Alves, eu tenho graduação e mestrado em filosofia, e no doutorado eu fui para a ciência das religiões, pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente trabalho no ensino médio e no superior como professor de filosofia. Grande Derlei, que eu sempre chamei de Derlei. Bom, que Odin te abençoe aí, agora, hoje, sempre. Então vamos começar com uma questão aí bem básica, mas necessária. O que é religião? Bom, a gente pode pensar de várias formas e escolher vários caminhos para responder isso, A resposta mais curta e a mais simples é: não há uma definição geral de religião que dê conta de toda a diversidade do fenômeno religioso, tá? Por exemplo, o mundo ocidental é marcado pelo cristianismo e pelo contato com outras religiões monoteístas ao longo de sua história, especificamente judaísmo e islamismo, Então, se você pensar como ocidental, você vai buscar um conceito de religião que de alguma maneira se enquadre no monoteísmo, especialmente o monoteísmo do cristianismo. E aí, por exemplo, a pessoa pode pensar que religião é esse tipo de prática que leva à salvação, a ir para o céu. Só que essa definição só vai funcionar se você for um monoteísta, se você tiver alguma referência dessas religiões. Se você for considerar outras tradições, como o budismo, por exemplo, o budismo não tem a crença num Deus criador. O budismo não tem essa noção de que o objetivo da vida religiosa é a salvação entendida como o paraíso após a morte. Então, durante muito tempo, o budismo e as religiões asiáticas não eram vistas com bons olhos pelos estudiosos europeus. Eu vou voltar a isso um pouco mais adiante. Bom, pensando em alguns estudiosos do campo da ciência das religiões, pedindo licença aí para citar nomes de autores, tem um autor chamado Klaus Rock. Ele escreveu algumas considerações sobre o conceito de religião num livro chamado Introdução à Ciência da Religião, que está traduzido aí em português, salvo engano saiu pela Loyola. Ele cita um estudioso que elencou 50 definições diferentes de religião, e depois disso ele tenta oferecer ou seja, 51 definições diferentes para aquilo que parece tão simples para a gente, Então, uma das possibilidades para a gente entender a origem do termo
é a questão da etimologia. Aí você vai perceber que a palavra ela nasce dentro da cultura ocidental, a palavra religião, e que não necessariamente outras culturas vão ter uma palavra que a gente possa traduzir como equivalente à religião 100%, né? Uma equivalência completa. Por exemplo, temos a ideia difundida aí que é muito comum, segundo a qual a etimologia de religião seria religare, então seria religar o homem com o divino, né? A ideia de a queda de Adão seria a separação e o caminho seria a religião para renovar esse contato. Essa origem deriva de um autor da patrística, né, chamado Lactâncio, e essa definição foi adotada por Santo Agostinho nos seus textos, de modo que ainda hoje ela é bastante difundida e bastante aceita como uma etimologia possível para a religião. E aí tem um outro autor romano, pagão, né, que é o Cícero, que vai apresentar a religião como culto aos deuses no sentido do ritual executado com correção, com perfeição. E aí o termo que ele vai falar é relegere e não religare. E relegere seria a observância cuidadosa com relação ao ritual. E é o contrário de neglegere, que seria o descuido ou a negligência com relação ao rito. Portanto, aqui já de saída, nesses autores mais antigos, duas formas de entender, né? Como prática correta no rito ou culto, por um lado, e como busca pela conexão perdida com o divino, por outro lado. E aí, se a gente pegar uma leitura científica, né, dentro do campo da ciência da religião, temos um termo usado para identificar vários fenômenos muito diferentes entre si em um contexto de investigação mais rigoroso sobre essas várias coisas que a gente chama de religião. Um dos caminhos para falar sobre isso seria o elemento essencial comum a todas elas, a busca desse elemento essencial, né? E aí, nesse sentido, você tem um caminho chamado substancialista, ou seja, há algo comum a todas as religiões, e esse algo teria uma existência substancial, e o funcionalista, que não busca esse elemento universal, mas busca entender o que as religiões realizam, quais seriam as estruturas comuns a todas elas, as funções exercidas pelas religiões. Obviamente que essas estratégias vão ter vantagens e desvantagens na hora de você fazer um estudo. O Rock vai dizer que, enquanto objeto de estudo, o termo religião ele implica vários fatores e dimensões que tornam possível para o cientista da religião inserir seu objeto particular no ambiente adequado. Ele acaba oferecendo uma definição como construção científica que envolve definições que vão enfatizar aspectos com relação ao conteúdo e à função da religião, como se ele estivesse tentando fundir as duas abordagens que eu tinha falado antes. O que vai estar presente nessa construção inclui as dimensões éticas e sociais, rituais, cognitivas, intelectuais, sociopolíticas, institucionais, simbólicos, sensuais e experimentais. É coisa pra caramba, né? Já dá pra ver que o negócio é complicado mesmo. Assim, temos uma definição de religião que considera o termo como construção científica e busca listar as características de modo independente do conteúdo de cada crença. Então eles tentam se desvincular do conteúdo das crenças para buscar essas características que poderiam ser visíveis e mais comuns no estudo das religiões. Tem outro estudioso que aborda dessa mesma forma a religião como fenômeno dotado de certas características, né, que é o Grechat. Ele apresenta 3 afirmações sobre o objeto religião. Ele diz que ele é uma totalidade que se apresenta de modo quádruplo e é uma coisa viva que não para de se transformar. As 4 perspectivas que podem ser vistas em uma totalidade chamada de religião vão ser a comunidade, o sistema de atos, o conjunto de doutrinas e sedimentação de experiências. Esse autor apresenta uma lista de aspectos menor do que a do Rock, né, como a gente viu aquelas várias coisas que eu falei antes. O caminho mais útil e interessante para ele na busca por uma definição de religião passa por entender o fenômeno religioso em toda a sua complexidade e variedade. E passa por apresentar também características diversas de vários campos da vida humana que se manifestam nos fenômenos religiosos. Então, a gente percebe que os estudiosos procuram manter uma definição ampla sobre a religião. E me parece que o contato dos europeus com as religiões asiáticas,
partir do século XIX, né, foi um fator que ajudou muito nessa tentativa de ampliar o conceito de uma religião para poder estudar, porque os europeus passaram a perceber que existiam religiões tão complexas e tão sofisticadas quanto o cristianismo, o judaísmo e o islamismo no Oriente, no Oriente mais distante, e isso fez com que eles repensassem o conceito do que é uma religião. E isso acabou culminando num processo longo, né, nesse campo de investigação que a gente chama no Brasil de ciência das religiões. E religião e ciência podem conviver pacificamente? E por quê? Sobre a convivência pacífica ou não pacífica entre ciência e religião, que é um tema aí bastante importante para a gente, o que nós temos que perceber é o seguinte: primeiro ponto, temos vários exemplos históricos de uma convivência pacífica entre ciência e religião. Nesse sentido, a convivência é possível, o passado nos mostra isso. Se é possível no presente e para o futuro, é uma reflexão a se fazer. Eu quero apresentar alguns aspectos acerca disso. Eu entendo que é possível porque é uma questão de fato, né? Existem religiosos que são cientistas, então não existe uma impossibilidade aqui. Então, se não existe a impossibilidade, é possível a convivência. Onde que não é possível a convivência? Aí é que cabe investigação. Tem 2 livros importantes do século XIX que são a base de praticamente tudo que se pensa sobre ciência e religião hoje em dia. Um chama História do Conflito entre Religião e Ciência, do John William Draper, e o outro é a História da Guerra da Ciência e a Religião, de Andrew Dickson White. Essas obras apresentam a tese da hostilidade entre ciência e religião, e os estudiosos chamam de tese Draper-White, essa tese, né? Veja, é uma hostilidade mútua que eles entendem. Tanto a religião tem uma hostilidade com relação à ciência, quanto a ciência teria uma hostilidade com relação à religião. Então, a visão de ciência e religião como antagônicas vai começar com esses autores. O interessante é notar que, por exemplo, se a gente pensar em cristianismo, desde Agostinho a gente tem bases possíveis, conceituais, para acomodar ciência e religião. Esse grande teólogo e filósofo, que foi Agostinho, elaborou a doutrina da acomodação, chamada assim, né? Segundo a qual o Espírito Santo se acomodava ou se adaptava à linguagem de cada povo, de cada época. Então, a imagem do mundo que a religião apresenta no que diz respeito, por exemplo, à natureza, reflete o conhecimento e as limitações de uma época, né? Então, quando há descobertas novas, segundo Agostinho, não haveria uma contradição ou um desmentido, vamos dizer assim, da verdade religiosa. O que haveria seria a descoberta e, portanto, a necessidade de uma interpretação que acomodasse essa nova descoberta dentro do horizonte religioso. Um outro ponto importante sobre isso é com relação à imagem mecanicista do mundo que vai aparecer na ciência moderna, né? A imagem do mundo é aquela mecanicista que sempre pode se aprimorar, e a visão do mundo fala sobre valores e princípios, seria uma distinção aí, né? Essa distinção vai ser usada por Copérnico e por Galileu em defesa das suas pesquisas. Então, o que é que a gente vai ter? Se você pega todos os atores principais do que a gente chama de nascimento da ciência moderna, todos eles eram religiosos, certo? Nenhum deles defendia o abandono da religião ou defendia o ateísmo. Eles defendiam a distinção entre explicações sobre a natureza, essa estrutura mecânica do mundo, de um lado, e as explicações religiosas que dizem respeito. Eles entendiam que dizia respeito à salvação da alma, por outro lado, né? Então você tem essa divisão aí. O problema é que a recepção dessas coisas, por exemplo, dentro da Igreja Católica, foi marcada por certa hostilidade por conta de uma série de coisas que estavam acontecendo, e por conta disso se consolidou, né, essa visão negativa da ciência dentro da perspectiva religiosa. Alguns outros aspectos que minimizam a força dessa tese da hostilidade são as relações entre ciência e religião
é porque essas relações sempre foram muito mais complexas do que esse discurso pretende que elas sejam, tá? Então você tem sempre por exemplo, se você pegar o caso de Galileu, você vai perceber que era muito mais complexo e muitas vezes é muito mais uma questão política do que teológica ou científica que está na base de todo o problema que está envolvendo ali as descobertas de Galileu. Então a pergunta que a gente pode fazer é: se desde Agostinho é possível acomodar ciência e religião, por que ocorreu todo esse conflito com indivíduos como Galileu e especialmente Darwin, que é uma discussão mais recente e muito mais forte, né? Há algo mais aqui além de uma divergência teórica. Então você tem muitos casos de acomodação de ciência e religião. Então o que eu acho que tem que ser investigado aqui, que provavelmente já deve ter muito estudo sobre isso, é quem está criticando, por que está criticando, de onde está criticando. Por exemplo, o Darwin, né? E é importante deixar claro que isso não quer dizer que não exista conflito ou diferenças de visões de mundo entre uma visão mais científica do mundo e uma visão mais religiosa. A questão é que nem sempre o conflito resulta de diferenças de pensamento. Muitas vezes pode ser uma questão de política, de poder, de medo de perder poder ou uma vontade de consolidar e manter o próprio poder, tanto do lado da ciência quanto do lado da religião. E como eu falei, existem cientistas religiosos, ou seja, o ateísmo não é pré-requisito para ser cientista. Isso só mostra, como eu falei também, que as relações entre ciência e religião são complexas. Elas não são simples, não é uma questão de um estar certo e o outro estar errado. Existem modos de religiosidade anticientíficos, e aí eles tendem a ter uma visão estereotipada da ciência, e existe uma visão científica sobre as religiões que também pode ser bastante estereotipada. Então, meio que o resumo é esse da história. Bom, pesquisadores da religião e da mitologia, como Joseph Campbell e a Karen Armstrong, falam que há uma confusão aí entre logos e mito, né? Tanto religiosos, em especial os fundamentalistas, quanto ateus críticos da religião, parecem confundir as coisas, né? Você poderia comentar a respeito? Eu entendo essa questão como se referindo ao que é específico do logos no sentido de discurso racional, estaria mais ligado ao estudo da natureza, e daí a origem da filosofia, né? Os primeiros filósofos eram chamados de physicoi, né? De físicos, porque eles buscavam entender a origem do mundo natural, de um lado, e o mito como o discurso que busca produzir um sentido mediante o uso do símbolo, não sendo seu objetivo explicar a natureza. A filosofia surge pretendendo fornecer explicações melhores do que as explicações mitológicas com relação à natureza. Então você tem essa distinção na origem aí, e aí nesse sentido temos uma questão, uma dupla confusão aqui, né? Os fundamentalistas pretendem que o discurso religioso simbólico seria na verdade uma narrativa objetiva sobre o mundo, e os ateus tentariam ler o discurso religioso a partir do modelo investigativo, naturalista e racional. Então você tem na origem você tem a filosofia fazendo isso. Não quer dizer que a filosofia sempre tenha se vinculado a essa abordagem. Você tem o desenvolvimento de uma filosofia vinculada à religião ao longo de toda a Idade Média e de boa parte da modernidade, e aí você vai ter, por conta dessa distinção, esse aspecto duplo aí, né? De um lado você tem o aspecto simbólico, do outro lado você tem o aspecto racional científico, vamos dizer assim. E aí você tem uma proposta religiosa vinculada ao fundamentalismo de um modo geral, se você pegar o modelo do cristianismo, né, que entende que a Bíblia seria literal, que não haveria possibilidade de explicar simbolicamente as coisas que estão na Bíblia, seria tudo literal, e que, portanto, onde a Bíblia diz uma coisa e a ciência diz outra, a Bíblia está certa e a ciência está errada, não importa a evidência, a prova, a experiência, a investigação que comprove aquela teoria científica, vamos dizer assim. E aí qual o problema? O problema é porque quando o religioso faz isso, ele está colocando a religião no mesmo campo, vamos dizer assim, da investigação científica. E sem perceber, ele está enfraquecendo a religião.
quando ele retira dela o seu aspecto simbólico, ele enfraquece a própria crença religiosa dele, porque ele está colocando ela num pé de igualdade com a ciência. E a ciência não funciona por símbolos místicos ou transcendentes ou religiosos, nesse sentido, né? A ciência lida com hipóteses, experimentações, e ela nunca chega em conclusões inabaláveis, eternas, como as religiões chegam por conta da questão dos dogmas, né? Das crenças, das certezas inabaláveis que todas as religiões apresentam. Então é uma questão problemática aí. Eu acredito que nenhuma dessas leituras é correta, mas o fundamentalismo religioso tende a ser mais prejudicial, né? Tanto o radicalismo naturalista quanto o radicalismo religioso seriam equivocados na minha visão, mas o fundamentalismo religioso ele tende a ser mais problemático porque as religiões se organizam como instituições, elas engajam as pessoas muito mais do que a ciência ou do que o ateísmo em qualquer nível que ele funcione, né? E daí você vai ter o negacionismo científico, negacionismo em relação à ciência, talvez desde a origem da ciência moderna. Você vai ter esse tipo de postura oriunda dos religiosos. E no caso agora da pandemia, nós estamos vendo aí, né, o nível de negacionismo religioso em todos os aspectos, negando a eficiência de vacina, agora recente negando a eficiência do distanciamento social, não aceitando o fechamento temporário de igrejas, o que é algo até contraditório com os próprios conceitos do cristianismo, né? A ideia de que você pode ter uma ligação, uma vinculação com Deus interiorizada e não mediada pela instituição. E é curioso como isso vem de protestantes, que o protestantismo ele rompe com o catolicismo afirmando que não é necessário a mediação entre as pessoas e Deus. É a pessoa, a Bíblia e Deus falando para ela, né? Então é curioso e preocupante esse tipo de coisa. Por outro lado, a gente tem um ateísmo ingênuo que faz uma crítica a estereótipos e não à própria religião, muitas vezes, né? E aí você tem projetos de poder implicados especificamente no campo religioso que vão se alimentar desse tipo de ideia. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e nesta segunda parte da entrevista com o professor Derli Menezes, mestre em Ciências da Religião, vamos falar sobre espiritualidade e budismo. Inclusive ele lançou recentemente aí o livro Nietzsche e o Budismo, entre a imanência e a transcendência, pela editora Apres, né? Mais para frente a gente fala aí sobre esse livro, né? Numa entrevista futura. Como a ciência da religião entende o termo espiritualidade? Com relação ao termo espiritualidade, né? Veja, eu vou falar, eu não sou existe um campo de estudos dentro da ciência das religiões só sobre espiritualidade. Uma das áreas é a espiritualidade e saúde, né? Que você tem aí a investigação dessas vinculações entre crenças que a gente pode chamar de espirituais e o modo como a pessoa lida com a vida, com a doença, enfim, esse tipo de coisa. É um dos aspectos, né? Tem vários outros. Não vou entrar nesse campo porque é um campo também muito complexo, do qual eu não tenho conhecimento profundo. Então a gente pode perceber, primeiro, eu fiz algumas pesquisas aí para tentar responder de um modo minimamente informativo a sua pergunta, e aí o que eu apurei foi que, primeiro, esse termo espiritualidade começa a ser utilizado no século XIX. Aí não cheguei a pesquisar onde, em que momento, em que circunstâncias. E ele tem como algumas características implicadas nesse conceito, a noção da relação da pessoa com Deus, pela interioridade da pessoa, pensando do ambiente do cristianismo primeiro, certo? A noção de uma experiência mística pessoal, como algo diverso da vivência religiosa formal, tradicional, de cumprir os aspectos externos da religião. Então seria esse primeiro sentido. Então tem um outro sentido também que eu acho importante. Por um lado, você tem a espiritualidade como um modo de vivenciar uma religião tradicional, e aí eu pego esse conceito que eu falei inicialmente vinculado ao cristianismo e amplio ele para todas as religiões
tradicionais. Então, nesse sentido, você teria uma vivência espiritual dentro do cristianismo, e essa vivência vai ter vários modos específicos, né? Por exemplo, dentro da Igreja Católica você teria uma espiritualidade franciscana, uma espiritualidade beneditina, né? E várias outras formas. No budismo você teria uma espiritualidade budista, e aí ela pode se subdividir em vários níveis também, dentro das várias escolas budistas diferentes. Um tipo de espiritualidade islâmica também, a depender da corrente, deve ter aspectos específicos. Então, seria um tipo de vivência mais intenso e mais pessoal, vamos dizer assim, dentro de uma religiosidade, de uma estrutura religiosa tradicional. Esse seria um primeiro sentido. Um outro sentido seria mais amplo do que esse, porque esse segundo sentido não pretende ser a espiritualidade de uma religião específica, mas uma espiritualidade que se pretende distinta de religiões, e muitas vezes as pessoas que defendem esse conceito vão entender que essa espiritualidade estaria acima das religiões específicas. Nesse sentido, por exemplo, os novos movimentos religiosos, que a gente pode chamar de movimentos da nova era, né? Podem invocar esse tipo de noção para justificar as leituras que eles apresentam acerca das várias religiões, porque muitos desses movimentos têm essa característica. Eles pretendem falar de todas as religiões, mas quando eles falam de todas as religiões, na verdade eles não estão falando daquelas religiões especificamente. Eles estão trazendo uma certa tese, uma certa chave de leitura que vai ser aplicada a todas essas religiões. Então, cada um desses autores, desses indivíduos que criam escolas esotéricas ou escolas espiritualistas, né, do nome que você dê, eles costumam falar de várias religiões, às vezes de quase todas as mais conhecidas, né, procurando o que é comum a todas elas, ou pensando aspectos de cada uma delas para compor uma síntese própria. Né? Então você tem esse conceito de espiritualidade também, e além disso ainda a gente pode localizar um outro uso do termo. Então, ao invés de 2 seriam 3, né? Esse uso não estaria vinculado a nenhuma perspectiva religiosa, seria um uso que talvez possa se vincular um pouco mais ao campo da saúde mental, ou o campo do que a gente poderia chamar de vida saudável, né? Seria mais aberto ainda, implicando, por exemplo, uma positividade psicológica, um bem-estar pessoal, a noção de felicidade individual. Seria a ideia da pessoa que diz que é espiritual e não religiosa, que pega o que é bom de cada religião. Não necessariamente essa pessoa precisa frequentar um grupo, como é o caso dos novos movimentos religiosos, né? Ela pode pensar, ela pode assistir aula de yoga, ela pode ouvir uma palestra de um coach ou de um psicólogo que tem uma abordagem mais de divulgação científica, um discurso mais acessível, mais popular e tudo mais. E tudo isso vai entrar nesse campo que ela vai chamar de espiritualidade. Esse conceito, nesse caso, ele pode funcionar até para pessoas que não tenham nenhum tipo de religiosidade, nenhum tipo de crença religiosa. Você pode praticar coisas de uma religião sem aceitar nenhum tipo de elemento metafísico dessa religião, por exemplo, né? Talvez o budismo seja a religião que mais oferece elementos para isso, né? Pela via do mindfulness, que é a meditação budista descolada dos seus aspectos religiosos, né? E que apresenta, segundo pesquisas, resultados bastante positivos para as pessoas, e isso acaba sendo base para uma confiança muito grande nessa técnica aí de meditação como forma de produzir bem-estar, que tem problemas também. Não vou entrar aqui porque a gente já está até falando demais, né? Sistemas de crenças, né, e ou práticas como o budismo, mesmo não tendo a figura de um Deus criador e a noção de uma alma, né, como a gente vê no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, podem ser chamadas de religião? Veja, se você adota um formato pré-determinado de religião e assume ele como modelo para analisar outras religiões,
você está seguindo o mesmo modelo que o cristianismo seguiu durante séculos. Só que ao invés de estar pregando o cristianismo como a religião verdadeira, por oposição às religiões falsas, você está dizendo que não tendo esses elementos não é uma religião. Isso aí, a consequência disso qual é? Bom, pode ser que a pessoa queira valorizar mais o budismo, dizendo assim, não é uma religião, logo é melhor, que eu acho também muito problemático e muito mal informado sobre o budismo. Pegando o budismo como exemplo, que foi o que você colocou, o que é que a gente vai ter? Primeiro, quando os europeus começam a conhecer as religiões asiáticas, o que eu conheço mais é a descoberta das religiões indianas, especificamente o hinduísmo e o budismo, né? Pelo contato com textos, tradução desses textos e tudo mais. O modelo antigo de chamar tudo de paganismo e que, portanto, o paganismo é superstição e é erro, esse modelo foi sendo abandonado porque foi se reconhecendo que havia religiões complexas e sofisticadas, tanto quanto o cristianismo, nesses locais, que não era simplesmente superstição e ignorância. Então, os europeus foram obrigados a ampliar o seu conceito de religião para poder dar conta dessas tradições que eles descobriram. Então, quando alguém quer dizer que o budismo não seria religião por não ter essas coisas, está tentando trazer de uma forma diferente esse conceito de volta. E no caso específico do budismo, como eu já falei, você não tem a ideia de um Deus criador realmente. E aí eu estou tentando falar no sentido geral, mas eu já aviso ao público aí que não existe um budismo só, existem vários budismos, né? Então existem escolas budistas diferentes. Pode ter alguma variação em escolas sobre alguns assuntos, né? Você tem o budismo Theravada, você tem o budismo Mahayana, dentro do Mahayana você tem as escolas do budismo japonês, como o Zen japonês, a Terra Pura. Você tem o budismo chinês, que tem especificidades próprias. O budismo tibetano tem especificidades próprias. E dentro de cada um desses você tem vários grupos. Então, o que eu estou tentando falar são coisas que seriam comuns a essas escolas. Pelo menos as escolas principais, aquelas que eu tenho algum conhecimento, né? Realmente não há o conceito de uma divindade criadora, como você tem no cristianismo. O conceito de alma nas escolas budistas vai ser bastante diferente do conceito que o Ocidente está acostumado a pensar, mas apesar de não ter conceitos similares a esses conceitos ocidentais, nessas tradições nós temos uma certa noção de transcendência, de um estado superior que não é mundano, vamos dizer assim, e que pode ser alcançado por meio de práticas. E essas práticas não são apenas as práticas de meditação. O Ocidente tende a enfatizar muito a meditação, né, como caminho, mas o caminho budista envolve 3 aspectos, né, que é moralidade, concentração e sabedoria. Então a meditação é um desses aspectos, a moralidade é outro. É muito comum as pessoas não saberem sobre esses aspectos, né? O budismo, por exemplo, não tem 10 mandamentos, mas tem 5 preceitos de treinamento que os budistas tentam usar como molde para pautar a própria vida deles, né? A vida de prática. Além desse aspecto, nos textos sagrados das várias tradições, você tem seres imateriais que aparecem para conversar com o Buda ou com algum monge. O Buda ou algum monge vai até esses reinos imateriais para conversar com esses seres. Existem vários seres imateriais, como devas, asuras. Você tem a afirmação de você tem uma cosmologia também, você tem uma certa estrutura do universo que contempla esses reinos imateriais. E você tem práticas morais e espirituais, se a gente quiser fazer essa distinção, que é problemática, me parece, né? Para o budismo a moral também é uma prática. Então essas práticas conduzem a renascimentos em reinos específicos, sejam superiores ou inferiores, né? Então você tem uma visão de coisas imateriais no budismo também. Tem uma questão aí que o Ocidente tende muito a apagar esses aspectos para fornecer uma visão mais científica do budismo, vamos dizer assim, né?
para transformar ele em alguma coisa mais palatável para os ocidentais. Isso tem uma história longa, tem aspectos positivos, foi importante para o budismo esse tipo de coisa, né? Tem um livro que fala um pouco sobre isso, o nome do livro é The Scientific Buddha, se eu não me engano é David Lopes, o nome do autor. Ele conta a história desse aspecto, né? E aí, assim, a última observação, né? Os budistas todos acreditam nesses aspectos do budismo, não tem como dizer que é obrigatório. Muitos budistas não acreditam, tem vários aí, grandes autores que fazem uma desconstrução. Mas isso está lá, está no texto. E, portanto, muitos budistas, talvez a grande maioria, viva a sua religiosidade dentro desse horizonte. Então, me parece muito equivocado reduzir o budismo a alguma coisa que não tem esses aspectos, certo? Me parece muito mais sensato você dizer que é possível um budismo sem essas coisas, mas não é o único budismo possível. É isso. Espero ter ajudado aí, contribuído de alguma forma. Grande abraço aí para você e para quem estiver ouvindo. Bom, muitíssimo obrigado ao professor Derli Menezes, que inclusive lançou aí recentemente Nietzsche e o Budismo, entre a imanência e a transcendência. A gente vai colocar o link para a compra do livro lá no interd.net.br. Este programa é apresentado por esse que vos fala, Adeluna, e tem trabalhos técnicos de Pedro Santos e apoio cultural do Estúdio Bacamarte. We all love the Low Country lifestyle, which is why we should do our best to protect it. To get insurance that helps you protect your home from whatever the Low Country throws at you, contact CT Lowndes & Company today. Their local agents can review your coverage to help make sure you're properly protected. CT Lowndes & Company has been helping protect and insuring the Low Country since 1850. Visit ctlowndes.com to learn more and request a quote. That's ctlowndes.com. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.